É importante mencionar que a ASH ela se caracteriza sempre por ter grandes destaques a cada ano, né? E esse ano, como o ano passado, é um ano em que a gente está tendo, na verdade, atualização de dados, estudos pivotais mais importantes, Tisacel, Axicel e Lisocel já foram praticamente finalizados, então a gente está numa fase de entender e de receber os dados de vida real dos registro americano, registro francês. Então, os destaques vão por aí. Essa é a cobertura da Oncoclínicas do Congresso Americano de Hematologia, diretamente de San Diego, nos Estados Unidos. E eu converso agora com o Dr. Renato Cunha, que está no evento e fala um pouquinho sobre terapias celulares. Doutor, o que tivemos de novidades em termos de atualizações de dados e também dados de vida real? É importante mencionar que a ASH ela se caracteriza sempre por ter grandes destaques a cada ano, né? E esse ano, como o ano passado, é um ano em que a gente está tendo, na verdade, atualização de dados, estudos pivotais mais importantes, Tisacel, Axicel e Lisocel já foram praticamente finalizados, então a gente está numa fase de entender e de receber os dados de vida real dos registro americano, registro francês. Então, os destaques vão por aí. Então, o primeiro deles, pacientes tratando terapia com células CAR-T, linfoma de grandes células, linfoma agressivo, acima de 60 anos, dados de 60, 65, 75 anos, cerca de 20% dos pacientes da coorte, com resultados praticamente idênticos ao de pacientes abaixo de 60 anos e também aos dados pivotais. Destaque para os pacientes com mais idade, acima de 75 ou por volta de 75, com neurotoxicidade. Então, pacientes de mais idade têm uma tendência em ter uma maior ocorrência de neurotoxicidade, né, relacionada às células CAR-T. Então, isso pode denotar para a gente uma melhor estratégia de profilaxia ou tratamento preventivo para esse tipo de complicação. E tivemos outros importantes, como, por exemplo, a gente tem um estudo, o ZUMA, randomizado versus autólogo, né? Então, ZUMA em segunda linha, e aqui foram apresentados dados de vida real do ZUMA em segunda linha, também indo na mesma direção dos dados pivotais, resultados coerentes. O que chama a atenção é que mais da metade dos pacientes seriam inelegíveis para o estudo pivotal, por uma questão de comorbidade, idade, carga tumoral e etc. E aqui esses pacientes foram tratados e os resultados são semelhantes. O senhor comentou um pouquinho sobre Axicel, Lisocel. Quais são os dados a respeito? Os dados de Axicel, os mais interessantes são pacientes de segunda linha com remissão acima de 60% e com neurotoxicidade e perfil de segurança também do CRS, assim, inflamatória, semelhante ao que a gente viu nos estudos pivotais. Ou seja, a maioria dos pacientes fazem CRS, mas felizmente grau 3, acima ou igual, aí fica em torno abaixo aí de mais ou menos 20 e 15%. Né? E eu passo que a neurotoxicidade também ela é um ponto importante do uso do Axicel. Então, os pacientes, na sua boa parte dos pacientes têm neurotoxicidade, porém são manejáveis, mas podem ter neurotoxicidade grave, grau 3, por exemplo, grau 4. Então, esses eventos podem acontecer. No caso do Lisocel, também tivemos dados de vida real de pacientes com infiltração do sistema nervoso central, linfoma com infiltração do sistema nervoso central. Esses pacientes têm uma tendência de ter mais neurotoxicidade aguda, porém os dados de segurança são aceitáveis e não é uma contraindicação absoluta, isso já caiu por terra, de usar CAR-T para pacientes com infiltração do sistema nervoso central. Além disso, também, para Axicel, veio um dado do CIBMTR bastante interessante, comparando pacientes com linfoma transformado dos linfomas indolentes, sobretudo folicular, mas alguns pacientes de zona marginal também foram incluídos, mas na sua maioria folicular transformado versus os pacientes com linfoma de células difusa, né, de grandes células B, de novo, com diagnóstico inédito e aqueles transformados. E o mais interessante é que esses pacientes que são folicular, eles têm uma tendência a ter menos
efeitos adversos, então eles têm menos CRS, que é a tempestade de citocinas, eles têm menos ICANS também. E como se usa bendamustina para esses pacientes de primeira linha, para muitos deles, também apareceu para esse subgrupo de pacientes com linfoma transformado derivado dos linfomas indolentes o prejuízo da bendamustina prévia ao CAR-T, com impacto, inclusive, na curva de sobrevida. Então, se repete, mas os resultados, inclusive de remissão, são semelhantes. Eles têm até uma tendência em ter uma maior taxa de remissão e de resposta do que os pacientes de grandes células B, que são dados também bastante interessantes. Os pivotais não trazem essa comparação, e aqui o CIBMTR foi capaz de mostrar esses dados em vida real, comparando linfoma de grandes células B, diagnóstico de novo, né, de inédito, versus aqueles transformados.